sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje a gente vai dar continuidade segundo o nosso cronograma. Eu vou explicar e vou fazer os exercícios da página 25, tá bem? Então, nós estamos falando sobre o uso da letra S e da letra Z. Mas antes, eu quero resumir para vocês esse assunto. Então, preste atenção nessa breve explicação para a gente entender um pouco a respeito do uso do S e do Z, para reduzir um pouco a dúvida de vocês. Claro que nada melhor do que a leitura, né? E se acostumar com o assunto. Aí fica bem mais fácil. Mas vamos lá. Pessoal, a letra S, ela tem som de S quando ela está presente no início de uma palavra. Então, basicamente, está no início da palavra som de S. Sendo, exemplo, sempre sofrer. Tá? Som de S. Agora, a letra S, ela tem som de S também quando ela está presente no meio da palavra. Olha esses exemplos. Ensinou, besta e triste. No meio da palavra, som de S. Até aqui nós estamos falando sobre o som, tá? Agora, a letra S tem som de Z quando presente no meio de vogais. Olha esses exemplos aqui. Casa, rosa, princesa. Tá vendo aqui as vogais entre a letra S? Então, se ela estiver no meio de vogais, ela tem o som de Z. E a letra Z, ela tem som de S quando presente no final da palavra. Olha esses exemplos aqui. Cicatriz, feliz. Então, o som de Z no final da palavra. Então, aqui nós estamos falando sobre o som, tá bom, turma? Agora nós vamos falar sobre a escrita, pessoal. Então, vamos lá na apostila, na página 25, tá bom? Então, nós temos um exercício que diz assim: emprega-se a letra S para grafar palavras em que essa letra aparece depois de resposta ditongo. Então, a letra S, ela é usada quando ela aparece depois de ditongo. Professor, o que é ditongo? Basicamente, o ditongo é a reunião de duas vogais. Então, depois do emprego de duas vogais, se eu tiver uma palavra, mesmo que ela tenha som de Z, eu vou empregar ou usar a letra S. Vou dar um exemplo que você vai encontrar aqui no diagrama. Marquesa. Percebeu? Som de Z. Mas antes da letra, eu tenho duas vogais, o U e o E. Neste caso, como eu tenho duas vogais, ainda que marquesa, o S tenha som de Z, como vem depois de duas vogais, eu vou empregar o S. Outro exemplo. Maisena. A gente sempre tem dúvida em como se escreve maisena. Às vezes até tenta lembrar de como está escrito lá na caixinha, né? Do produto maisena. Agora eu não lembro se por algum motivo lá eu acho que está escrito com Z, mas é porque é marca. Depois eu vou pesquisar e digo para vocês. Mas a escrita correta é com S, embora tenha som de Z.
a escrita. Por quê? Porque antes da palavra eu tenho duas vogais. Então, quando a palavra for seguida de duas vogais, que nós damos o nome de ditongo, ainda que tenha o som de Z, ela vai ter o som de Z, mas a escrita é com S. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, a letra S é empregada depois de ditongo. Bom, segundo ponto aqui, a segunda solicitação do exercício. Encontre dois casos. Bom, já encontramos. Agora, próximo espaço em branco, você vai preencher com também derivam verbos com terminação isar. Essa é a resposta. De palavras que não trazem is com S ou is com Z ao final. Então, o que isso está querendo dizer? Por exemplo, eu tenho a palavra legal. Desta palavra vai derivar ou surgir o verbo legalizar. Esse verbo termina com isar, embora a palavra primitiva legal não tenha nem is com S, nem is com Z. Então, na hora de derivar uma palavra desta palavra aqui, ela vai terminar com isar, com Z. O som é até de S, né? Vou encontrar dois exemplos no diagrama. Banal é uma palavra que termina com L. A palavra ou o verbo derivado de banal é banalizar, que termina com Z. Então, a palavra banal, primitiva, derivou um verbo banalizar, que tem som de S, né? Perdão, que vai terminar com Z. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver outra palavra. Polemizar. Então, tem um verbo aqui derivado que termina com isar, com Z. Então, derivam verbos com terminação isar de palavras que não têm is ou is ao final. Banal, legal, pólen. Então, os verbos derivados vão terminar com isar, com Z. Essa é a regra, tá bom? O exercício 6 é uma brincadeira que depois vocês podem fazer. A página 26 e 27 é uma orientação que depois eu vou explicar. Nós mesmos vamos fazer a nossa produção. E na página 28, nós temos um apêndice que eu vou explicar brevemente para vocês, de algumas palavras que causam dúvidas, que é o A com H e acento, e o A que vem com o A e o H. Como é que eu uso cada um deles? O A simples eu uso para o futuro e para lugar. Então eu digo, daqui a 2 dias viajarei. Uso no futuro. Ontem fui a Brasília, referindo-me a lugar. Então eu uso esse A. E o A com H? Eu uso ele para passado e ele tem o sentido de fazer. E também como sinônimo de existir. Então o que isso quer dizer?
Há dias não o vejo, não posso usar esse há. Porque esse há tem o sentido de faz dias. Eu posso substituir o há por faz. Então uso há com H. Há muitas oportunidades aqui. Posso substituir há por existem. Por isso que é sinônimo. Muitas oportunidades aqui. Há com H. Jamais há sozinho. Esse há aqui eu uso para surpresa, para admiração. Ah, era você que estava assustando as crianças? Surpresa. Ah, quanta alegria ao vê-lo. Admiração. Eu uso este há com o H. Por que separado e por que junto? Por que separado em início de frase? Por que faltou a aula ontem? Ou quando indica o motivo ou uma razão. Não sabemos o porquê ou motivo que agiu dessa forma. Ou quando indica a palavra pelo qual. A estrada por que passamos ou pela qual posso substituir não era asfaltada. E o porquê junto? Para respostas, muito fácil. Não irei à festa porque, resposta, terei de trabalhar. Então, basicamente, porquê junto em respostas. Fica mais fácil você saber quando não usa o porquê separado, quando não for resposta. Nós temos o uso aqui do mas sem acento, mas com acento e mais. Qual a diferença? Mas quer dizer contrário. Pode-se dizer sinônimo de porém, entretanto, todavia e contudo. O time jogou muito bem, mas posso substituir por entretanto, ou contudo, ou porém, perdeu. Mas com acento é o oposto de boas, são garotas boas. Oposto são garotas más, com acento. Mais oposto de menos, com i. Se quiser mais informações, o oposto é se quiser menos informações, menos. E ao encontro e de encontro. Ao encontro significa aproximar-se ou concordar. Fui ao encontro de meus amigos, me aproximei. Suas ideias vão ao encontro do que acredito, ou de encontro. De encontro, ir contra ou chocar-se. Suas ideias vão de encontro, se chocam ao que eu acredito. O carro foi de encontro ao poste, chocou-se. Então esses são os usos dessas palavras, tá? Deem uma olhadinha e tentem ver o uso, porque realmente pode confundir se a gente não souber o significado. Então isso é o que temos por hoje, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.